20 pilotos e bilhões de dólares em jogo. Por 70 anos, o mundo vem assistindo a Fórmula 1 para ver quem é o melhor dos melhores. O campeão mundial, o piloto cujo nome e nacionalidade ficarão para a história. Pilotos de 40 países já correram na Fórmula 1, mas mais da metade dos campeões vem de apenas 4 países, e eles podem não ser os 4 primeiros que vêm à mente. Então, quais são eles? Por que esses países fazem tantos campeões? E como um país com uma população menor que a cidade do Rio de Janeiro tem um dos maiores recordes de campeonatos do automobilismo internacional? Bem, você tem que ficar por aqui para descobrir. Este é o Papo de F1. A Fórmula 1 é um campeonato verdadeiramente internacional. Desde que começou em 1950, já houve equipes de 26 países, corridas realizadas em 33 países e quase 800 pilotos de 40 países diferentes. Mas, entre todos esses pilotos, houve apenas 34 campeões mundiais. Então, de onde vêm os campeões? A maioria dos campeões vem apenas dos países que produzem mais pilotos? Bem, vamos olhar lá primeiro. Aproximadamente 65% de todos os pilotos de F1 vêm de apenas 4 países: Itália, Estados Unidos, França e Reino Unido. Não é um grande mistério, porque esses 4 países produziram tantos competidores de F1. Veja a Itália, que é a casa da Ferrari, uma equipe que nunca esteve fora de uma temporada da Fórmula 1 e venceu o campeonato de construtores 15 vezes, um recorde. É o lar de lendários circuitos de F1, como Monza, Imola e Mugello. Quase 100 pilotos de F1 foram italianos. Então, quantos campeões italianos existem? Só 2. E não há um campeão italiano desde 1953. Espera um pouco, vai vir uma galera fã de F1 chorando. E o campeão mundial de 1978, Mario Andretti? Ele era italiano? Sim, mas às vezes os registros não contam toda a história. Então, temos que cavar um pouco mais fundo. Andretti nasceu na Itália, mas correu como americano. Então, o que isso significa? Andretti acabou correndo pela bandeira dos Estados Unidos. Nacionalidade na Fórmula 1 é o que está listado na Superlicença de Piloto da FIA. Essa é a licença de elite nas corridas e há menos de 100 pilotos no mundo que poderiam se qualificar para ela. Andretti tornou-se cidadão dos Estados Unidos em 1964. E pessoas com dupla cidadania podem escolher qual país representam. Como Andretti passou a maior parte de sua carreira nos Estados Unidos, ele continuou correndo como americano quando obteve sua superlicença. Os Estados Unidos, então, tiveram 2 campeões, e a França, outro país com uma tradição gigante na F1, tem apenas um campeão. Bom, sabemos então que 3 dos principais países que desenvolvem mais pilotos de Fórmula 1, Itália, Estados Unidos e França, produziram apenas 5 campeões mundiais entre eles. Então, de onde vêm os campeões? Bem, o primeiro lugar para pilotos e campeões vai para o Reino Unido. Ao longo de mais de 70 temporadas de Fórmula 1, houve 164 pilotos britânicos. E entre os 34 campeões mundiais, 10 deles são britânicos. O primeiro lugar da lista de campeões nem é uma competição. O segundo lugar é uma luta pelo resto. O empate triplo entre os países que têm apenas 3 campeões cada. Um dos países de maior sucesso é um pouco maior que o estado de São Paulo, mas com o clima do Alasca. Não é uma escolha óbvia, mas eles realmente fazem a escola de automobilismo funcionar. Mas antes de descobrirmos que país é esse, vamos ver por que os pilotos britânicos têm tanto sucesso na Fórmula 1. Assim como os italianos, os britânicos estiveram massivamente envolvidos na Fórmula 1 desde o início. Nunca houve uma temporada sem um time britânico, um piloto britânico ou um grande prêmio da Inglaterra. As equipes britânicas de F1 venceram o campeonato de construtores 2 vezes mais do que a segunda colocada, a Itália. A McLaren participou de todas as temporadas de F1 desde 1966, uma sequência atrás apenas da italiana Ferrari. 3 das equipes de F1 de 2023 são britânicas: McLaren, Williams e Aston Martin, mais do que qualquer outro país. O que torna o Reino Unido, de muitas maneiras, a casa da Fórmula 1, não são apenas as equipes britânicas. Equipes de outros países, como a austríaca Red Bull e a americana Haas,
mantém instalações no Reino Unido. Os carros da Alpine, que é da França, são projetados e construídos na Inglaterra. A equipe Mercedes está situada ao norte de Londres desde seu retorno à F1 em 2010. A Ferrari pode querer discutir, mas a história da Fórmula 1 é dominada pelos britânicos. E ainda nem falamos sobre os pilotos. A lista de campeões britânicos de F1 inclui pilotos lendários, como Nigel Mansell, James Hunt, Jason Button e Jack Stewart. Os campeões britânicos levaram para casa o título 20 vezes. 7 desses títulos pertencem ao atual piloto de maior sucesso, Lewis Hamilton, e sua carreira ainda nem acabou. Mas, de novo, os registros não contam toda a história de sucesso da Grã-Bretanha na Fórmula 1, porque não dá para contar a história de Lewis Hamilton sem falar da Alemanha. Hamilton conquistou seu primeiro campeonato em 2008, pilotando uma McLaren, mas aquele carro tinha motor alemão da Mercedes. Os próximos 6 campeonatos de Hamilton foram com a Mercedes, equipe que venceu o campeonato de construtores todos os anos desde 2014 até 2021, e o único ano em que Hamilton não venceu o campeonato, perdeu para seu companheiro de equipe na Mercedes, o alemão Nico Rosberg. O 7º campeonato mundial de Hamilton, em 2020, empatou o recorde de mais um alemão, Michael Schumacher, que ainda detém o recorde de mais campeonatos consecutivos, com 5 seguidos, embora talvez apenas até 2026, porque do jeito que as coisas vão, será quando Max Verstappen vai ganhar seu 6º título seguido. São 3 campeões alemães, o que coloca a Alemanha na disputa tripla pelo 2º lugar. Então, por que a Alemanha produziu campeões de F1? Bem, se a história da Fórmula 1 é dominada pelos ingleses, a história do carro é dominada pela Alemanha. Afinal, foi o alemão Karl Benz que inventou o automóvel em 1885. Junto com a Mercedes, a Alemanha é a casa da Audi e BMW. É onde você encontrará as Autobahns e também Nürburgring, onde o primeiro grande prêmio da Alemanha foi realizado na Fórmula 1. Não é nenhuma surpresa, então, que quando a Mercedes apareceu em sua primeira temporada de Fórmula 1, em 1954, eles levaram para casa o campeonato de construtores por 2 anos consecutivos. É certo que a Mercedes não venceu novamente até quase 60 anos depois, em 2014, mas eles venceram quase todos os anos desde então. O sucesso dos pilotos alemães foi semelhante ao da Mercedes. Houve 52 pilotos alemães, mas nenhum campeão até Michael Schumacher em 1994. O título voltou para a Alemanha 12 vezes desde o primeiro campeonato de Schumacher, mais do que qualquer outro país no mesmo período. Schumacher conquistou um total de 7 títulos. Sebastian Vettel conseguiu 4 de 2010 a 2014. O terceiro campeão alemão, Nico Rosberg, é o único piloto a tirar um campeonato de Hamilton no mesmo carro, o que não é pouca coisa. Mais uma vez, porém, os registros não contam toda a história. Como Mario Andretti, Rosberg também tem dupla cidadania. Se sua superlicença listasse sua outra nacionalidade, os principais países campeões da F1 seriam completamente diferentes. A Alemanha não seria mais a segunda, estaria empatada em 4º, e aquele país misterioso, o país mais feliz do mundo, ficaria sozinho em 2º lugar. Mas antes de revelarmos a casa do pai do Nico Rosberg, e possivelmente o país de maior sucesso nas corridas internacionais, vamos dar uma olhada no outro país com 3 campeões de Fórmula 1. É um país que não poderia ser mais diferente da Alemanha, que é o nosso querido Brasil. O Brasil não tem Autobahn, nem Nürburgring. Não temos a enorme indústria automobilística da Alemanha, conexão com a história automotiva ou cultura automotiva de alto desempenho. Mas o Brasil tem a conexão mais forte com a Fórmula 1 de qualquer país fora da Europa. E isso em parte porque nós adoramos esportes. O futebol é praticamente uma segunda religião, mas também adoramos torcer pelos heróis brasileiros e vê-los brilhar no cenário mundial. Esportes a motor no Brasil podem não ser tão acessíveis, mas basta uma estrela em ascensão e o Brasil inteiro vai erguê-la. A nossa obsessão pela Fórmula 1 começou quando o futuro campeão Emerson Fittipaldi conquistou a primeira vitória em um grande prêmio em 1970. Isso deu início a uma sequência de 47 anos de 32 pilotos brasileiros da Fórmula 1. Em 1972, ano em que Fittipaldi conquistou seu primeiro campeonato,
foi realizado o primeiro Grande Prêmio do Brasil, que tem feito parte de todas as temporadas de F1 desde então, exceto 2020, quando foi uma das muitas corridas que infelizmente foi cancelada devido à Covid. Eu realmente senti falta de Interlagos. Essa corrida tem sido um evento importante no calendário da F1, mas no Brasil, a Fórmula 1 é mais sobre heróis nacionais. E um dos nossos maiores heróis brasileiros de todos os tempos é Ayrton Senna. Senna foi orientado por Fittipaldi e é uma das maiores lendas da Fórmula 1. Junto com seus 3 campeonatos, ele detém vários recordes, incluindo as vitórias no Grande Prêmio de maior prestígio de todos, Mônaco, por 5 anos consecutivos. Durante sua vida, Senna alcançou um status quase divino entre o povo brasileiro e, após sua trágica morte no GP de Imola de 1994, o interesse brasileiro pela Fórmula 1 diminuiu. Quando há outros pilotos de sucesso, esse interesse volta, mas a F1 ainda não alcançou a mesma popularidade que teve durante os anos de Senna. Muitos brasileiros acreditam que nunca haverá um piloto melhor, e, para muitos, a Fórmula 1 acabou com a morte de Senna. Com nossa paixão pelo esporte, senso de comunidade e amor pela competição internacional, faz sentido que o Brasil esteja nessa lista. O Reino Unido e a Alemanha também fazem sentido por causa de suas estreitas associações com a Fórmula 1 e entusiasmo por tudo que é automotivo. Mas o último país desse vídeo provavelmente é mais conhecido por bandas com nomes como Encepharon, Omnium Gatherum, Insomnium. Para este último país temos que nos aprofundar na geografia, na cultura e nas pessoas para entender por que a Finlândia produz campeões de corrida. A Finlândia é uma nação escandinava, e assim como a geografia sugere, os finlandeses têm muita coragem. Os finlandeses chamam de sisu. Eles dirão que não há tradução perfeita para esse tipo de coragem exclusivamente finlandesa. O campeão de F1 Mika Häkkinen disse que sisu é o que dá aos finlandeses a coragem de frear tarde, acelerar cedo e fazer cada curva o mais rápido possível. Mas sisu também significa não deixar que as emoções assumam o controle. É manter o foco e a perseverança racional quando as probabilidades estão contra você. Faz sentido que sisu seja um trunfo na Fórmula 1. A maioria dos pilotos nunca vencerá uma corrida, mas ainda assim espera-se que eles deem tudo de si. Talvez o sisu prepare os pilotos finlandeses para o sucesso, mesmo quando as probabilidades estão contra. O ponto é que os pilotos finlandeses parecem perder menos do que qualquer outro país na Fórmula 1. Claro, eles só têm 3 campeões mundiais, mas houve apenas 9 finlandeses em toda a história da F1. Nenhum outro país chega perto dessa taxa de sucesso, então é tudo apenas sisu. Bem, outro campeão de F1, Kimi Räikkönen, diz que todos os finlandeses se destacam na direção porque, citando as estradas e os invernos longos, você realmente precisa ser um bom piloto para sobreviver na Finlândia. É sempre escorregadio e acidentado. Muitas estradas são de cascalho e mesmo as pavimentadas passam boa parte do ano cobertas de gelo. Para obter uma carteira de motorista comum, os finlandeses precisam fazer um teste em uma pista escorregadia, que é basicamente uma pista de derrapagem molhada, e para passar, eles precisam saber como deslizar. Eles até montam elaborados circuitos de gelo em lagos congelados a cada inverno, onde qualquer um pode trazer seu carro e dar uma volta. Para os finlandeses, ao que parece, dirigir no limite é apenas dirigir. Eles também lhe dirão que dirigir rápido está no sangue deles, e talvez eles estejam certos. O primeiro campeão de F1 finlandês, Keke Rosberg, era o pai do campeão alemão de F1, Nico Rosberg. Nico tinha uma licença de corrida finlandesa, mudando para uma licença alemã apenas 2 anos antes de sua estreia na F1. Se Nico não tivesse trocado, a Finlândia teria 4 campeões e estaria sozinha no segundo lugar. Portanto, o sucesso finlandês nas corridas é construído em invernos rigorosos, sisu e talvez até um pouco de genética. O Brasil faz campeões de F1 porque quer vencer o mundo no esporte, e muitas vezes o faz. A Alemanha porque é possivelmente o país mais obcecado por carros do mundo, e o Reino Unido porque é o lar espiritual e muitas vezes real da Fórmula 1. O Reino Unido está atualmente seguro em seu primeiro lugar de campeões F1, mas o segundo lugar ainda é uma corrida. Bom, obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, lembre-se do like e de se inscrever no canal, e até a próxima!